Evangelho, quarta-feira da 28ª semana do Tempo Comum, hoje, solenidade de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava presente. Também Jesus e seus discípulos tinham sido convidados para o casamento. Como o vinho veio a faltar, a mãe de Jesus lhe disse: Eles não têm mais vinho. Jesus respondeu-lhe: Mulher, por que dizes isto a mim? Minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos que estavam servindo: Fazei o que ele vos disser. Estavam 6 talhas de pedra colocadas aí para a purificação que os judeus costumam fazer. Em cada uma delas cabiam mais ou menos 100 litros. Jesus disse então aos que estavam servindo: Enchei as talhas de água. Encheram-nas até a boca. Jesus disse: Agora tirai e levai ao mestre-sala. E eles levaram. O mestre-sala experimentou a água que se tinha transformado em vinho. Ele não sabia de onde vinha, mas os que estavam servindo sabiam, pois eram eles que tinham tirado a água. O mestre-sala chamou então o noivo e lhe disse: Todo mundo serve primeiro o vinho melhor. E quando os convidados já estão embriagados, serve o vinho menos bom, mas tu guardastes o vinho melhor até agora. Este foi o início dos sinais de Jesus. Ele o realizou em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e seus discípulos creram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quarta-feira da 28ª semana do Tempo Comum, hoje solenidade de Nossa Senhora Aparecida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, que grande alegria é ter Nossa Senhora como padroeira do nosso país. Meus irmãos e minhas irmãs, o dia 12 de outubro é de grande alegria para todos nós brasileiros. Aqueles que estão no Brasil, na terra de Santa Cruz, e os filhos da terra de Santa Cruz que estão espalhados pelo mundo. Meu irmão, minha irmã, o nosso país inicialmente foi chamado Terra de Santa Cruz. E quem estava aos pés da cruz de Jesus? Quem estava ali? Se essa é a terra de Santa Cruz, aos pés da cruz de Jesus estava a Virgem Maria. Então podemos dizer que essa é a terra escolhida pela Virgem Maria para estar ao lado de seu Filho. Eis que o nosso país foi escolhido pela Santa Mãe de Deus para ser o lugar de sua predileção ao lado de seu Filho. E se aos pés da cruz Maria Santíssima recebeu do coração de nosso Senhor o mandato de tomar no seu imaculado coração a maternidade de toda a Igreja, de toda a humanidade. Nessa terra de Santa Cruz, também nós fomos entregues à Virgem Maria. Com que amor a Santíssima Mãe de Deus cuida de cada um de nós ao longo dos séculos. Com que amor a Santa Mãe de Deus zela pela santidade do nosso povo. De uma terra longínqua partiu o Evangelho de Cristo que atravessou os oceanos, que percorreu quilômetros do Oceano Atlântico, na máxima vulnerabilidade, para finalmente desembarcar em terras americanas, no novo continente, ainda não conhecido pela civilização do Oriente. E juntamente com aqueles que se lançavam intrepidamente sobre o mar, a velejar em meio às ondas e aos oceanos, também vieram aqueles que trouxeram o Evangelho de Cristo. E dessa forma,
a nossa América, o nosso Brasil, que foi chamado de terra de Santa Cruz, recebeu também a visita da Santa Mãe de Deus. Onde tem a cruz de Cristo, ali está a Virgem Maria. Se nós somos filhos da terra de Santa Cruz, se recorde, meu irmão, toda vez que a cruz do Senhor se fizer sentir sobre a sua vida, jamais se esqueça, ó filho da terra de Santa Cruz, que ao seu lado está a Virgem Maria. Pois aos pés da cruz de seu filho, ela sempre estará. E quando vê um de seus filhos crucificado, também permanece ao lado dele. Por isso, se uma certeza nós brasileiros podemos ter nessa vida, é que jamais Nossa Senhora se afastará de nós. Sempre estará conosco e irá nos amparar em todos os momentos, em todas as ocasiões. Olha o evangelho que foi separado para a solenidade da Beatíssima Virgem Maria no dia de Nossa Senhora Aparecida, as bodas de Caná. Vai dizer João com toda eloquência, ao final do texto de hoje, esse foi o primeiro sinal realizado pelo Senhor. Aconteceu ali, nas bodas de Caná. O padre vai pegar aqui o texto. Quando o mestre Sala, tu ganhaste, Jesus, aqui, versículo 11. Esse princípio dos sinais, Jesus o fez em Caná da Galileia. Esse princípio dos sinais, todo profeta devia provar a autenticidade de sua missão por meio de sinais. Bom? Isto é, de prodígios realizados por Deus. Eis que o Senhor testemunha isso. Mas olha que fantástico, meus irmãos, pela súplica da Beatíssima Virgem Maria. Se a Virgem Maria suplicou para que o Senhor cumprisse os sinais que anunciavam a salvação, e o Senhor acolhe a voz de sua mãe para realizar esses sinais, quanto mais aquela que é medianeira de todas as graças, que com o coração transpassado de dor pelas dores do seu e do meu pecado que nos levam à morte, como mãe amorosa que tem um coração agitado em dores por ver o seu filho ameaçado e em perigo, ao levantar a sua voz diante de Jesus e lhe pedir: filho meu, socorre esse teu irmão para que ele não se perca. Eu ofereço todos os dons que você ornou sobre o meu coração em favor desse seu filho e lhe suplico: filho meu, não permitais que o meu coração chore outra vez a perda de um filho. Como o Senhor não há de ouvir a súplica da Virgem Maria, a súplica de sua mãe por nós nestes termos? Aquela que suplicou por aqueles nubentes em Caná da Galileia não cessou jamais de suplicar por toda a humanidade. E hoje, de maneira especial, suplica por nós. Meu irmão e minha irmã, como não honrar, em ato de alegria e de amor, em grande estima, como não realizar um dever de gratidão diante da Beatíssima Virgem Maria por tudo aquilo que tem feito em nosso favor. Eis a filha de Sião, que se levanta para interceder pelo seu povo. Eis aquela que percorreu o mundo, os mares, os abismos da terra, as profundezas dos mares e a altura dos ares, para encontrar aqueles que lhe foram entregues como filhos. A história da Igreja não se faz sem a intercessão da Virgem Maria. A história do nosso povo, a história da nossa fé não se faz
sem o coração dessa mãe que nos protege e nos ampara. Naquele momento, aqueles jovens nem mesmo se davam conta da precariedade que os alcançava por conta da insuficiência que aconteceu na hora de preparar o casamento. Vamos colocar aqui a coisa mais básica, né, possível. Calcularam mal. Né? Calcularam mal. O vinho não podia faltar. Se a gente vai numa festa de casamento e falta comida, por exemplo, tem bebida, tem música, tem festa durante a noite, mas se não tem, né, um salgadinho, a gente é engraçado. No Brasil a gente se repara mais no salgadinho. Chega lá uma coisa escassa, tem só uma beliscadinha de cá e de lá, a gente fica incomodado. Por quê? Não porque a gente foi na festa para comer, mas porque faz parte, né? E quando a gente recebe alguém em nossa casa, a gente procura oferecer o que tem de melhor em casa. A gente procura, não se esqueça, a hospitalidade, ainda mais em um momento como esse, tem grande relevância. Eles calcularam mal. Por alguma razão veio a faltar. Não entremos no mérito de talvez tenham tido mais convidados, talvez eles não tivessem recursos suficientes. O que aconteceu foi que no momento em que era importante não faltar, faltou. Eles foram de alguma forma pegos por uma imprevisibilidade ou por ausência de um cálculo bem feito, e o que significa dizer de uma prudência exercitada da melhor forma possível, ou então por um excesso de demanda, que pode acontecer na nossa vida. Às vezes a gente é alcançado por um excesso de demanda e nos vemos precários. Um excesso de demanda, por exemplo, para perdoar o nosso irmão que ofende contra nós, um excesso de demanda, por exemplo, para realizar a caridade. Eu tinha pensado em realizar até esse nível e de repente me deparo com uma situação ainda mais exigente. Quantas vezes na pastoral como padre eu tinha me programado, eu tinha me organizado para atender uma ou duas confissões que tinham me pedido, mas ao verem o padre ali no confessionário, eu passei quase que uma tarde inteira confessando. Eu estava preparado para uma demanda e fui alcançado por uma outra, bem maior do que aquela. Então pode ser por essa razão também. Não só pela razão da falta de prudência, mas talvez eles estivessem preparados para uma demanda e a demanda que aconteceu foi bem maior do que aquela que era esperada. Seja pela falta de prudência, seja por uma demanda que se eleva acima do esperado, a Virgem Maria vem sempre em nosso socorro e intercede a nosso Senhor para que nos ofereça, por meio da ação de sua graça, ou seja, por meio de sua intervenção direta, os dons necessários a fim de que se cumpra o melhor e o bem de todos. Então, se é por um excesso de demanda, o Senhor há de prover não apenas a saúde, mas o vigor, a sensibilidade, a disposição, as palavras, para que se possa oferecer por tantos quanto aqueles que esperam o socorro de Deus o que lhes é necessário, para que se confirme a esperança e se renove a gratidão a Deus por sua misericórdia e seu amor. Que tomando a miséria e o limite dos homens e daqueles que lhe servem, oferece de si por eles e por todos os que esperam no seu nome. Ao mesmo tempo, se por acaso é a falta de prudência que levou à escassez ou àquela ausência na hora de se preparar para os acontecimentos da vida, eis que o Senhor, pela intercessão da Virgem Maria, por misericórdia, vem ao nosso socorro e se faz por nós socorro de prudência nos momentos necessários, a fim de que a nossa imperfeição não nos leve à ruína, mas a sua bênção, em socorro à nossa imperfeição, possa nos levar a reconhecer o prodígio de seu amor e a cantarmos de alegria e gratidão o socorro da misericórdia de Deus. E também para que os corações se alegrem, pois o Senhor não permitiu, na nossa precariedade, que faltasse o necessário
a fim de que a alegria fosse plena no coração de todos. Oh, Mãe Santíssima, muito obrigado por esse zelo amoroso que vem em nosso socorro em todas as circunstâncias. Tanto naquelas em que pela nossa precariedade nos vemos vulneráveis e nos tornamos de alguma forma insuficientes para a resposta de amor a seu filho, e naquelas situações também em que parece que o pedido de amor de seu filho supera a nossa possibilidade de resposta. E a Senhora vem em nosso socorro para que consigamos responder segundo a justa medida, a fim de que o nosso coração e o coração daqueles que serão alcançados pela misericórdia e a bondade de Deus cantem a uma só voz: Deus é misericordioso e amoroso por nós. Ó Mãe Santíssima, o que dizer a Senhora diante de tanto amor e ternura? Com que carinho e docilidade olha para cada um de seus filhos e cuida da nossa pátria, cuida do nosso Brasil. Toma-nos em tuas mãos, Senhora. Somos a herança de seu Filho. Estamos em suas mãos. Fomos lavados no seu preciosíssimo sangue e herdamos, por meio do batismo, a herança que lhe foi entregue por Deus no dia da Anunciação, a fim de que fosse a Senhora não apenas testemunha, mas porta soleníssima de ingresso ao reino dos céus. Ó Mãe Santíssima, estrela da manhã, que brilha no mais alto dos céus a fim de que seus filhos não percam a direção justa em meio às trevas da vida, na hora de caminhar na espera da aurora que não conhecerá entardecer. Ó Mãe Santíssima, que se levanta por nós para defender cada um de seus filhos como advogada nossa, Rainha dos céus, Senhora dos anjos, Augustíssima Rainha, que com seu infinito amor e bondade olha por todos e une os méritos com a qual o Senhor lhe revestiu, une com os méritos com a qual o Senhor nos revestiu, o Senhor vos revestiu, os dons que oferecemos, a fim de que se tornem sempre agradáveis aos olhos de vosso Filho. Ó Mãe Santíssima, que não permite que nos apresentemos diante do Senhor sem que a Senhora esteja por nós à nossa frente, que desata os nós mais apertados da vida, aqueles que geramos por conta de nossos pecados, a fim de nos livrar da trama ardilosa da antiga serpente, que vomitando um rio de fogo, tenta levar à morte seus filhos. Mas eis que a terra vem em teu socorro, Senhora, porque o teu Senhor lhe chama, justamente porque assim és, a cheia de graça. O que pode a antiga serpente contra ti, Senhora? E tens a plenitude do Espírito e se coloca por nós como mãe. Não nos deixa no chão, pois uma mãe, no momento em que seu filho chora ou sofre em suas dores, se apressa em tê-lo em seus braços e se nos coloca no chão depois que a dor passa para que possamos caminhar. Caminhamos, Senhora, à sua sombra, pois uma mãe está sempre próxima de seu filho para o encorajar e o defender. Ó Mãe, defende as nossas famílias, defende o nosso Brasil, defende a nossa vida, Senhora, porque somos vossos. Aparecestes por nós, se entregastes nas mãos dos pescadores, a fim de que pudessem conhecer a sua prodigiosa intercessão
e por meio de um sinal miraculoso testemunhastes ao nosso povo que aparecestes por nós, aquela que sempre esteve por nós, aquela que sempre nos amou, desde sempre, aquela que intercedeu para que o Evangelho aqui chegasse e pudesse iluminar essa terra bendita. Ó Mãe Santíssima, cuida de cada um dos nossos filhos, dos filhos da nossa pátria, aqueles que foram gerados e aqueles que estão sendo ainda gerados nos corações que se abrem a Deus e se oferecem como ventre materno para acolher a tantos dos filhos de Deus. Ó Senhora nossa, que percorres cotidianamente ruas e vielas, montanhas, campos, planícies, praias, pradarias, campinas, melhor dizendo, do nosso Brasil, sem que haja um único canto ou recanto desse país onde os seus olhos maternos não repousem. E com o mesmo amor com que em Caná da Galileia estivestes naquela casa, cotidianamente, Senhora, estás na casa de cada uma das nossas famílias, no nosso Brasil. E com carinho volta os seus olhos diante do trono de Deus e diz: meu filho, olhai por eles, eu te peço. Não deixeis inacabada a obra que começastes por tuas mãos. Pelo sangue que aos pés da cruz eu toquei e enxuguei, ao qual somei minhas lágrimas. Essa terra, que também é a terra da tua Santa Cruz, foi lavada pelo teu sangue, e nele também foram minhas lágrimas. Filho meu, salva esse povo que ensinastes a me amar, que me ensinastes a amar, e que jamais, por amor a ti, deixarei de amar e de socorrer. Olhai com carinho e recordai-vos de cada um deles. Meu irmão e minha irmã, que grande alegria nossa de termos Nossa Senhora como padroeira do nosso Brasil. E sabe uma outra coisa extraordinária? Toda a nossa América, especialmente a América do Sul, e o Centro-América, quando eu tive a chance de conhecer isso, foi uma alegria muito grande. Praticamente todos os países têm Nossa Senhora por patrona, ou têm um título da Virgem Maria ligado diretamente à sua história. Porque desde a Guadalupana, a América pertence à Virgem Maria. Nós somos seus, Senhora, e será pelos seus braços e pelo seu imaculado coração que entraremos cantando no reino dos céus a alegria de sermos seus filhos e por ti, de termos perseverado até o último dia de nossa vida como filhos de Deus. O manto que te reveste, Senhora, aparece revestindo todas as imagens que foram instituídas para honrar os seus muitos títulos na América, o que nos recorda sempre que temos um lugar onde está debaixo do seu manto, e que privilégio nosso, pois o seu manto reflete a profundidade dos céus, do trono de Deus. Junto de ti, Senhora, estaremos sempre junto ao trono de Deus. Conduz a nossa pátria e conduz a cada um de nós que aqui perseveramos e os nossos irmãos que estão a completar o seu percurso. Por tuas mãos, Senhora, valei-nos, Virgem Maria,
por suas mãos, Senhora, sejamos conduzidos sempre para longe dos abismos infernais e para junto das colinas eternas, onde habitaremos ao lado de seu Filho, dos santos e santas de Deus, na glória dos céus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Beatíssima Virgem Maria, Nossa Senhora Aparecida, Rainha do Brasil, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.